A gente está de volta, o Juninho estava arrumando a peruca, amanhã ele vem outra vez com a peruca arrumada. Falou exatamente. Lindo, a gente está batendo um papo aqui, a doutora Sandra, já tem uma perguntinha de uma telespectadora de Taubaté, bem interessante, viu? Sobre a psoríase em couro cabeludo. Daqui a pouquinho você vai saber, mas agora a gente vem com os destaques do Band Cidade, segunda edição. E ela todas as tardes com a gente, Rosimara Silva, as notícias de hoje à noite. Minha linda, muito boa tarde. Oi, Solange, boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma de nossas equipes hoje foi para Santa Branca para saber como fica a administração municipal após a liberdade do prefeito. Depois de 7 meses detido, acusado de tráfico de drogas, Peixinho deixou a prisão na última sexta-feira, beneficiado por um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça. E agora poderá aguardar o processo em liberdade. Segundo o presidente da Câmara Municipal, a lei orgânica reforça que, como ele ficou mais de 15 dias afastado, Peixinho perde o cargo que agora, então, continua sob comando do vice-prefeito. Uma outra reportagem vai mostrar que a Polícia Civil aí de São José dos Campos está investigando um possível caso de omissão de socorro a uma cadeirante de 71 anos que caiu dentro de um shopping no centro da cidade. E ainda o Vale do Paraíba não foi atingido ainda pela crise econômica dos Estados Unidos, mas algumas empresas já estão preocupadas. Segundo o Ciesp, a crise é consequência da última que aconteceu em 2008. Mas dessa vez, o Brasil estaria melhor preparado. Porém, alguns setores, como o aeronáutico, por exemplo, podem sofrer alguns impactos. Esses e outros assuntos regionais, você já sabe, é logo depois do Brasil Urgente, a partir de 15 para 7 da noite. Solange. Obrigada, Rosa. Essa questão da crise, a gente já viu essa novela, né? Bom, vamos falar sobre psoríase. Sandra, uma telespectadora de Taubaté, ela ligou, ela disse que tem psoríase no couro cabeludo. E ela quer saber se ela pode pintar o cabelo. Uma pergunta que eu achei super interessante, né? Ela só não deve pintar se tiver com processo inflamatório muito acentuado, avermelhado. Se ela tiver naquela fase só de crosta, a tintura não há problema. Agora, ela não deve fazer procedimentos mais agressivos, como alisamento, escova progressiva, isso não, porque isso realmente vai piorar. A gente falou sobre a gestante que tem psoríase. Então, normalmente na gravidez a psoríase melhora. Ai, que bom! Normalmente melhora e nós devemos tomar cuidado com medicação, né? Porque na gravidez, basicamente, é só hidratante que a gente pode usar. E um solzinho. Né? Agora, tem medicamentos que podem desencadear, por exemplo, a psoríase? Tem vários medicamentos que podem desencadear a psoríase. Ou um medicamento, por exemplo, que é popularmente usado é o anti-inflamatório não hormonal. Então, as pessoas tomam para tudo, né? Estão com dor de garganta, toma anti-inflamatório. Tá com dorzinha, não sei o que, toma anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório é um medicamento que tem muito efeito colateral. Então, ele só deve ser usado também sob orientação médica, porque um dos efeitos colaterais é a psoríase. Olha só, a gente culpa o antibiótico, o anti-inflamatório também é um dos vilões. Ele é um dos vilões, com certeza, ele é um dos vilões. Olha só, presta atenção. A automedicação nunca fez bem para ninguém. Fazer feirinha em farmácia não pode. Tem mais uma pergunta da rua, vamos conferir. E doutor, eu gostaria de saber se a psoríase pode ser transmitida de pai para filho? Pode ser transmitida geneticamente, então pode ser transmitida sim. Ok, então. Tem uma ligação ao vivo com quem eu estou falando? Boa tarde. Alô? Oi, Solange, é o Beto. Ô, Beto, tudo bem, meu querido? Nosso querido locutor aí, tudo bem, Beto? Alô, Beto? Queria aproveitar para fazer uma pergunta para a doutora. Só. Pois não, Beto. Pode fazer. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu tenho psoríase faz já alguns anos, mas ela se manifesta muito pouco. Por exemplo, agora eu estou numa crise, mas já fazia uns 6 anos que não me dava nada, nenhum sintoma, nada. E eu estive no médico essa semana e ele me receitou Bezetacil, 5 Bezetacil. E isso pode realmente ajudar, pode piorar. Qual é a relação da psoríase com a Bezetacil? Obrigada, meu querido. Valeu lembrar que o Beto, ele passou por uma situação de estresse, um susto, o filho quase foi assaltado, e ele ficou estressado e voltou a se manifestar. Então, a penicilina, que é o Bezetacil, ela teria indicação naquela forma de psoríase gotada, que eu te falei, que vem após um episódio de infecção de garganta. Então, se você pensar
Como fator desencadeante, o streptococo, que é a bactéria que normalmente desencadeia a psoríase, até tem lógica o uso do benzetacil. Então, eu não sei, eu não examinei. Precisaria avaliar, né? É, mas assim, em psoríase de adulto não é tão frequente, mas de qualquer forma é uma questão de avaliação mesmo. Fazer essa avaliação. Falar em avaliação e adulto, vamos puxar para o álcool. Quem tem psoríase pode beber? O álcool é um dos fatores de agravamento da psoríase. Álcool a gente diz cerveja, tudo? Sim, inclusive foi feito um trabalho recente em mulheres bebedoras de cerveja. Chega a ser 3 vezes maior a incidência de psoríase em mulheres bebedoras de cerveja. Mas por quê? Diminui a imunologia do organismo? Parece que existe uma coisa da cevada que pode ser um fator, como se fosse um daqueles medicamentos desencadeantes de psoríase. Porque foi feito uma pesquisa com um número muito grande de mulheres e a incidência entre as que bebiam mais do que parece que 5 copos por semana, tem uma taxa lá, era até 3 vezes maior do que nas que não bebiam. Isso dificulta o tratamento, por exemplo? Dificulta. Se você está tratando uma psoríase, por exemplo, num alcoólatra, dificulta por 2 problemas. Um, que o próprio álcool pode piorar a situação. E o segundo, que muitas medicações que você precisa usar na psoríase por via oral são incompatíveis com álcool. Agora, se não tratadas as lesões, Sandra, você falou, elas aparecem das diversas formas, chegam mesmo a confundir o diagnóstico nosso, não dos médicos, com brotoeja, alergia, micose. Se não tratada, essas lesões, elas podem ser uma porta para algum tipo de infecção? Podem ser. Principalmente em algumas formas que são pruriginosas, que coçam. Porque a coceira não é uma característica da psoríase, não é. Mas em algumas formas, por exemplo, a eritrodérmica, aquela que a pessoa fica toda vermelha, coça muito. E o ato de coçar, você pode ferir e propiciar infecção. Então, pode ser porta de infecção. Mas não é uma coisa frequente infecção em cima de psoríase. Tem cura? Nós não falamos em cura porque é uma patologia que ela pode, por exemplo, como o locutor, estava há 6 anos sem, ele teve um fator de estresse e ela voltou a aparecer. Agora, existem pessoas que têm uma crise na vida e nunca mais têm. Mas dizer assim, existe uma medicação que vai te prometer cura? Não. Não, Isto não. Nós temos medicações que fazem a remissão completa. Então, uma cura, por quanto tempo? Não sabemos. Pode ser para o resto da vida, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos. Então, isso a gente não sabe falar. Então, geralmente, a medicação também é tópica. Geralmente né? Começamos com medicação tópica. Só quando a psoríase é muito extensa, se ela pega grandes áreas do corpo, aí é impossível você tratar com tópicos. Aí você trata com medicação ou injetável ou via oral. E sempre o acompanhamento. O tratamento sempre é muito acompanhamento, longo. Porque as medicações... Porque tem gente que fala assim, tô melhor, parei, pronto. Não deve fazer no meio isso. do caminho. Porque o tratamento, inclusive, nós vamos assim como que desmamando o paciente. Então, vai um período de uns 6 meses, mais ou menos. Tem que ter paciência. E olha o alerta que a gente teve hoje aqui no Falando Nisso, que eu achei fantástico. Psoríase tem alguma coisa a ver com problemas cardíacos. Sim. Isso é novo, né? É novo. Isso é novo. É uma ideia nova. É uma ideia nova, uma notícia nova. E tem a questão da micose, que eu achei fantástico também. Quer dizer, tem alguma micose que está tratando e não cura, pode ser psoríase. Pode ser psoríase. Pode ser de qualquer forma. E ela é bem frequente. A psoríase ungueal, ela é bastante frequente. É bem frequente? É bem frequente. Quer dizer, e ela pode se tornar um outro tipo de psoríase, por exemplo? Pode começar na unha, de repente aparece no couro cabeludo. Pode acontecer isso. Olha só. Então, esses alertas todos bem interessantes, dados aqui pela doutora Sandra Della Mônica, dermatologista, que veio tirar todas as nossas dúvidas sobre psoríase. Sandra, queria agradecer de montão sua participação mais uma vez. A gente aprende. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Sandra. Obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui e amanhã a gente continua o nosso bate-papo sobre saúde, mas dessa vez sobre o seu direito com os convênios médicos, os planos de saúde. Tem novas regras por aí. Mas será que elas estão sendo cumpridas? Nós vamos fazer o teste ao vivo aqui no Falando Nisso. Vamos ver. A gente se encontra amanhã, terça-feira, uma santa e iluminada segunda para você. Tchau, tchau. Não perca as principais notícias da nossa região no Band Cidade, segunda edição, às 15 para 7 da noite. Fique agora com o Vale Shop.